Eu tenho quase certeza que você já viu alguma vez um pregador enfatizando muito só a vida de oração, ou você já viu alguma vez algum professor da escola bíblica, algum professor dentro da sua igreja, ou em qualquer lugar que você tenha ido, ou na internet, enfatizando demais somente o estudo bíblico. Geralmente a gente vê esse tipo de divisão dentro das igrejas. A turma que é a turma da oração e a turma que é aquela turma do estudo bíblico. Agora, a minha pergunta é, qual dos dois é mais importante? Será que você tem uma preferência? Você prefere orar do que estudar a Bíblia? Ou você é daqueles que prefere estudar a Bíblia a orar? Pois é, esse tipo de divisão acontece muito, eu já vi acontecendo, inclusive, por vezes eu já vi pastores defendendo muito mais a oração, ou defendendo muito mais o estudo bíblico, um em detrimento do outro. Mas como um pastor amigo meu, o pastor João Pedro, uma vez ele disse, a gente tem que acabar com esse tipo de divisão. Porque não tem como nós separarmos oração de estudo bíblico ou estudo bíblico da oração. Como é dito, uma frase muito famosa, conta-se, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas conta-se que certa vez um discípulo perguntou para o seu mestre, mestre, o que é mais importante para o cristão, orar ou ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia? E então o mestre daquele discípulo falou o seguinte, olha para aquele pássaro que está ali voando. O que é mais importante para ele? A asa esquerda ou a asa direita? Pois é, a oração e o estudo bíblico é exatamente isso para nós. A oração é como se fosse o ar do cristão, já disse um outro autor. Sem ar nós não podemos viver, nós não temos como sobreviver. Então, o cristão que vive sem oração, aquele que só estuda a Bíblia, mas que não ora, ele, na verdade, não está vivendo a vida cristã. Mas também, ao mesmo tempo, a Bíblia ela é alimento. E alimento, talvez você fale assim, então o ar é mais importante, porque eu respiro a todo instante. Mas o alimento está, apesar de você colocar o alimento em alguns momentos, tem ali talvez os momentos certos do seu dia para você se alimentar, o alimento está gerando dentro de você reações químicas a todo instante. Você está a todo instante se aproveitando daquele alimento que você ingeriu em algum momento. Então, tanto o ar quanto o alimento estão constantemente, a cada momento, produzindo em você algo benéfico. Estão produzindo em você vida, saúde, está produzindo em você vigor. Então, não existe um mais importante do que o outro. Pare de fazer essa divisão, ok? Se você fazer essa divisão, se você vê pessoas na sua igreja fazendo essa divisão, se você vê pessoas na internet fazendo essa divisão, olha, pare com isso de uma vez por todas. A oração e o estudo bíblico são dois meios da graça que Deus deixou para nós, para a vida do cristão, e eles são inseparáveis, indissociáveis, não tem como a gente separar um do outro, tá ok? Então veja só, com isso eu penso que a melhor fórmula para a vida do cristão é composta de 3 coisas. Dentre essas 3, 2 delas são a oração e o estudo da Bíblia. Quando eu falo estudo da Bíblia ou leitura bíblica, quando você me ouve falar leitura bíblica, não pense, deixa eu pegar aqui um versículo e dar uma lida aqui. Deixa eu pegar aqui um capítulo e dar uma lida aqui. Não, o que eu estou falando é de leitura proveitosa. É o que eu chamo, no nosso desafio, leitura top. É você realmente ir para a Bíblia e extrair da Bíblia, na sua leitura, aquilo que realmente pode te dar proveito, alimento espiritual de fato. Isso é tão importante. A oração e a leitura bíblica são tão importantes que eu falo aqui sobre estudo bíblico, em todo esse projeto, mas lá no nosso curso, no Desafio SMB, um dos primeiros tópicos
que eu coloco como requisito essencial para o estudante da Bíblia é a oração. Então, a fórmula é oração, estudo da Bíblia, a fórmula da vida cristã. Oração, estudo da Bíblia e congregar ou comunhão, ter comunhão. Não vou falar de comunhão aqui hoje, vou pegar um outro dia para falar de comunhão, mas olha, você tem que ter isso na sua vida como cristão. Oração e estudo bíblico são inseparáveis. Aí talvez surja aquela pergunta, né? Mas o que eu faço primeiro? Primeiro eu oro ou primeiro eu estudo a Bíblia? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Agora, você pode talvez ter essa dúvida. E eu quero te dizer que nenhum dos dois vem em primeiro lugar. Nenhum dos dois deve vir em primeiro lugar. Por quê? Se eu leio a Bíblia, quando eu leio e estudo a Bíblia me direciona para a oração. Agora, quando eu oro, a oração ela deve necessariamente me direcionar para a Bíblia. Veja só, acaba se tornando um ciclo que, se eu estudo a Bíblia me leva a orar. E se eu oro corretamente, a oração vai me levar à Bíblia. Porque a Bíblia vai me trazer a resposta daquilo que eu tenho orado. Então veja, a Bíblia me leva a orar, a oração me leva à Bíblia, que me leva a orar, que me leva a ler a Bíblia, que me leva a orar e que me leva a ler a Bíblia, e você fica nesse ciclo. E esse é o ciclo virtuoso para o cristão verdadeiro. Não separe oração de estudo, de leitura bíblica, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Que você comece, de fato, a ter uma vida completa como cristão, orando e lendo a Bíblia. Eu geralmente falo no estudo bíblico quando você deve orar. Antes, durante e depois. Antes, para pedir iluminação. Durante, para eventualmente tirar dúvidas, pedir ao Espírito Santo que te fale, que te revele, que te mostre aquilo que talvez você está com dúvida. E, em terceiro lugar, orar depois, para que Deus te dê graça para aplicar o texto bíblico, para viver realmente aquilo que você aprendeu. Você vê como é um ciclo? Você ora para ler a Bíblia, enquanto você lê a Bíblia, você se necessita de oração, e quando você necessita de oração, a oração te revela a Bíblia. Quando você tem a revelação das Escrituras, você precisa aplicar a Bíblia, isso te leva à oração para você, então, viver a Bíblia, e se torna, então, esse ciclo. Agora eu quero te dar uma dica que é batata, que é, assim, certeira para você utilizar a oração no seu estudo bíblico, ok? Essa dica eu sempre falo para os meus alunos e também eu estou sempre praticando isso. Quando você for ler, estudar a Bíblia, antes disso, antes de começar, tome um texto bíblico e faça uma oração com base em algum texto bíblico. Vou te dar um exemplo. Pegue o Salmo 119. No Salmo 119 você tem ali pequenas orações, micro-orações que você pode ter como espelho para você orar. E essas orações do Salmo 119, elas são direcionadas ao relacionamento do cristão, do servo de Deus, com a própria Escritura, com a própria Bíblia. Você quer ver um exemplo? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Veja só um exemplo. Salmo 119. E eu posso te dizer, pegue qualquer versículo, tá? Eu vou apontar um aqui, ó. Salmo 119, verso 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Isso aqui é uma oração que você pode fazer. Senhor, que a minha língua, que o meu falar, fale da tua lei. Que a minha boca fale da tua lei. Que a minha boca celebre, se regozije com a tua palavra, a tua lei, a tua palavra. Que eu possa regozijar a minha vida com a tua palavra. Olha só, isso é uma oração. Se você pegar, pode pegar qualquer outra aqui. Verso 158, acabei de apontar aqui. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Senhor, eu não quero ser um infiel, eu quero guardar a tua palavra. Porque a vida do infiel dá desgosto. A vida de quem não guarda a tua palavra dá desgosto. Eu não quero ter desgosto com a minha própria vida. Olha só, uma oração
para você então iniciar o estudo das Escrituras. Veja só, pegue qualquer versículo do Salmo 119. Ali você tem 176 opções de oração para você fazer no seu estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, nunca separe oração de estudo bíblico. Os dois vêm sempre juntos. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.